Bom dia aos irmãos que eu ainda não falei. Peço um pouquinho de paciência. Eu não tenho lá muita experiência em dar estudos, né? Eu já trouxe muita pregação, meditação, mas estudo mesmo, eu não tenho muita experiência não, irmãos. E hoje, para ajudar, eu sou mais um dos doentes e abatidos. E a gente, quando está meio gripado, o raciocínio é mais lento. E o meu raciocínio já não é dos mais rápidos, né? Então, tenham paciência. Bom, irmãos, eu não vou me atrever a me intrometer nos estudos que os irmãos já têm trazido, né? O irmão Daniel falando sobre a salvação, né? Alguns aspectos da salvação. O pastor tem trazido alguns estudos, né? Sobre atributos de Deus, cânon bíblico, geografia. E eu não vou entrar em nenhum desses estudos, porém, nós vamos falar de algo que se relaciona com tudo isso ao mesmo tempo. Então eu mirei ali no meio para a gente não sair tão fora dos assuntos. Vai colaborar em tudo isso, mas eu vou deixar para os irmãos falarem dos assuntos que eles estão tratando. Nós vamos falar hoje, irmãos, sobre os 4 evangelhos. Tá? Então, obviamente, tem tudo a ver com a salvação, né, irmão? Bem como muitas coisas que nós estudamos na Bíblia, ela depende dos 4 evangelhos para ela fazer sentido. Aliás, a Bíblia só faz sentido por causa dos evangelhos, certo? Então, iniciamos assim esse estudo nos perguntando por que nós devemos estudar sobre os 4 evangelhos. E nós temos algumas respostas claras para isso. Primeiro, porque as nossas pregações, elas são basicamente baseadas nos evangelhos, né? Acho que quando nós falamos de pregação evangelística, 99% vai ser nos evangelhos, né? O irmão Guilherme está aí, vai preparar os irmãos, né, fazer estudos para evangelizar, e com certeza o que os irmãos vão usar muito são os evangelhos. Agora, nós como crentes, evangelistas, pregadores, nós precisamos compreender os evangelhos da melhor forma possível. Nós temos aqui 4 ferramentas e nós precisamos saber como usar cada uma delas, né? Quando você vai trabalhar manualmente com alguma coisa, você precisa entender as ferramentas que você tem, né? Eu tenho uma chave de fenda, eu tenho uma chave Phillips, eu tenho um alicate, eu tenho um martelo. Para que eu vou usar cada uma delas? Algumas se assemelham, né? Como, por exemplo, a chave de fenda e a chave Phillips. Elas são muito parecidas na função delas. Outras já você vai usar para uma aplicação mais específica. Os evangelhos é a mesma coisa, né? 3 deles têm uma função muito parecidas e uma delas é diferente, que nós podemos usar de uma forma diferente. Os evangelhos, né, ainda falando sobre o porquê nós estudarmos isso, é porque os evangelhos eles falam de Cristo e sobre o que ele é e o que ele fez. E esse horário nosso
ele é um horário para estudo doutrinário, evangelístico, doutrinário para nós, certo? E quando nós falamos das doutrinas nossas, quais doutrinas dependem de Cristo? Todas. Algumas diretamente, algumas indiretamente, né? Por isso que eu falei para o irmão que eu poderia puxar um pouquinho para falar da ressurreição também. Vamos virar um dia temático, que é o final de semana da ressurreição. Sim, a ressurreição depende também dos relatos bíblicos, né? Então é vital que o crente tenha um conhecimento profundo dos evangelhos. E muitas vezes nós estudamos muito sobre as cartas, né? Porque as cartas elas têm aplicações muito boas para a igreja, para a vida cristã. Mas nós precisamos ter um conhecimento profundo da vida de Cristo, do que ele veio fazer, do que representa cada coisa que ele fez. Então, o nosso tempo vai ficar curto para nós falarmos sobre tudo isso. Mas a gente pode aprofundar em estudos futuros. Bom, começamos então nos perguntando o porquê nós temos 4 evangelhos. Você se pergunta por que tem 4? O resto da Bíblia ela não se repete tanto assim, né? Mas nós temos 4 evangelhos. E aí, a primeira resposta que nós temos tem 4 porque Deus quis. Basicamente, nós precisamos entender de que Deus faz o que Ele quiser e Ele quis deixar 4, então Ele colocou 4. 4 para Deus, na Bíblia, representa o quê? Completo. Quando Ele vai falar de uma coisa completa, Ele fala de 4. Isso, quando forem estudar mais sobre profecias, fica mais claro o que cada número na Bíblia quer dizer. Então, nós temos aqui algo simbólico, que seja 4. Também, sempre que Deus quer destacar algo para nós, Ele usa da repetição. Então, Ele repete o Evangelho, para que seja algo muito fixo para a gente. Preste atenção. Se tem 4 livros da Bíblia que estão falando sobre a mesma coisa, sobre o mesmo período de tempo, nós entendemos o quê? Que é o período de tempo mais importante que existiu. Também, eles são 4, mas eles não são mera repetições. Aliás, eles são bem diferentes entre si. Nós vamos ver um pouquinho sobre essas diferenças sobre eles. Eles contam a mesma história, o mesmo período, porém, de um aspecto totalmente diferente. É como se nós fôssemos contar a história da nossa igreja e cada um fosse responsável por um relato diferente. O relato do irmão Daniel, que veio lá de Betel, talvez ele se atenha mais ao aspecto de como Betel participou da obra aqui, que iniciou, como foi. Talvez citasse trabalhos passados da igreja de Betel até chegar aqui. Diferente, por exemplo, da irmã Nádia, que sempre esteve aqui com os irmãos, que já tinha uma história aqui na cidade, já conhecia todos os irmãos daqui. E eu contaria uma história diferente, porque eu participei de um comecinho lá, eu já conheci os irmãos, mas depois eu estive numa outra igreja com a irmã nossa, e eu cheguei aqui só para a hora da organização da igreja. Então nós teríamos histórias totalmente diferentes. O irmão Gabriel também veio de fora, talvez ele tivesse uma visão totalmente diferente da nossa.
E cada um tem um jeito de escrever, que vai destacar certas coisas, uma certa forma de pensar. Eu tenho um pensamento muito objetivo, né? Talvez aqui a minha descrição seria mais parecido com o de Marcos. É muito objetivo. Outro irmão talvez fosse um pouco mais poético, um pouco mais técnico, né? O irmão Gabriel é mais estudioso. Talvez ele se atesse mais a colocar referências, dados para comprovar. Cada um puxa para um lado. Qual é certo? Bom, provavelmente nos nossos relatos, todos íamos errar um pouquinho algumas coisas, né? Alguns dados, algumas informações. E a história mais correta seria a junção delas, né? Nós íamos bater ali, então é isso. Podemos concluir que é isso pela maioria aqui. Bom, no caso da Bíblia é um pouco diferente, porque os 4 são inspirados. Então, nenhum dos 4 evangelhos está errado. Mas, para o relato bíblico estar mais perfeito, mais completo, nós precisamos dos 4. A junção deles nos dá uma visão totalmente diferente do evangelho. Por isso, às vezes, nós temos o nosso evangelho preferido. Né? Eu gosto mais do jeito que esse daqui escreve. Mas sempre que a gente vai estudar, é bom que a gente leia, se essa passagem também tem nos outros evangelhos, que nós leiamos a descrição nesses outros evangelhos também. Porque ela nos dá uma visão mais completa, mais ampla sobre isso. É a Bíblia nos ensinando a conferir informações. Bata a informação, se é isso mesmo. Bom, ainda sobre os 4 evangelhos, algumas pessoas gostam, boa parte, gosta de associar ela à figura relatada em Ezequiel, capítulo 1, versículo 10. Os irmãos podem abrir lá, só para a gente... Ezequiel, capítulo 1, versículo 10. Que ele diz lá, né? E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem. E do lado direito, todos os 4 tinham o rosto de leão, e do esquerdo, todos tinham o rosto de boi, e também tinham o rosto de águia, todos os 4. Referenciando aqui são símbolos da divindade de Deus. Também está citado lá em Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse 4, 7. Diz algo muito semelhante com aquela passagem, né? A mesma descrição. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal rosto de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia. Bom, esses animais, eles representam um pouco da divindade de Deus, né? São simbólicos. Então, nós conseguimos encaixar os evangelhos nesse perfil de animais que nós temos aqui. Só que nós não vamos nos ater isso, tá, irmãos? Por quê? Porque nada na Bíblia afirma isso. Então, nós não podemos ter isso como uma doutrina, um ensinamento, que é isso, né? Mas, curiosamente, parece.
né? Como nós podemos ver aqui, Mateus seria a representação de leão dessas passagens. É o leão da tribo de Judá. Mateus, ele apresenta Jesus como o rei. Por quê? Porque o livro de Mateus, ele é mais propício a judeus. Ele vai mostrar muito claramente Jesus cumprindo as profecias, cumprindo aquilo que disse que o Filho de Deus faria, o livrador, o salvador deles faria. Então, esse livro ele usa muito o termo para que se cumprisse, e aí ele cita. Então, quando nós vamos falar de que Cristo cumpriu alguma coisa, é muito propício que a gente use, então, o livro de Mateus. Um exemplo disso é Mateus, capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23, ele diz assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Esses versículos, eles representam o tipo de escrita de Mateus. Tá? Ele usa muito esses termos de cumprir profecia. Porque ele quer provar para os judeus que esse Cristo era o prometido, era o que havia de vir. O público-alvo dele, então, são os judeus, e o tema central dele é que Jesus é aquele Messias prometido. Quando nós vamos falar desse assunto, então, é muito propício nós usarmos o livro de Mateus. Ele é muito bom também para fazer referências ao Antigo Testamento. Ele sempre usa termos, versículos, coisas que ligam a passagens do Antigo Testamento. Uma curiosidade dele é que ele, como ele foi escrito para os judeus, ele usa uma forma, uma distribuição desse livro que os judeus já estavam meio acostumados, porque eles estavam acostumados à Torá, aos mandamentos, às leis. Então aqui, o livro de Mateus, a gente consegue enxergar uma separação de blocos, né? Nele fica muito claro a separação do Sermão do Monte, o comissionamento dos 12, as parábolas do reino, a vida na comunidade, a igreja, e o discurso escatológico. Ele separa, então, esses blocos muito nitidamente. Então, para a gente estudar, às vezes, esses assuntos fica mais fácil, né? Então, aqui, o livro de Mateus, ele nos apresenta uma primeira forma de nós enxergarmos a Cristo. O Cristo como o rei que veio para cumprir. Marcos, ele já apresenta totalmente o oposto. Se Mateus fala de um rei, Marcos apresenta Cristo como o servo. Lembra dos animais? Um era o leão, poderoso, o rei da selva. E aqui nós vemos o quê? O boi.
A mesma representação, né, dos 4 seres, um deles era um boi. Um animal que está lá para servir, para carregar, para arrastar. Ele só trabalha para os outros. E é exatamente isso que Marcos nos apresenta. Ele nos apresenta o Cristo que é o sofredor, que ele veio para sofrer por nós. Então nós vemos lá em Marcos, capítulo 10, Marcos 10, versículo 45, ele diz: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Como é diferente, né, a descrição desse mesmo Cristo nos 2 livros. Ainda falando do mesmo Cristo. Esse versículo ele também serve como um exemplo do tipo de Cristo apresentado por esse livro. Por quê? Porque ele foi voltado mais para o público romano. E o romano ele era muito prático, pragmático. E eles valorizavam muito hierarquia, né? Quem é o servo, quem é que manda, né? Acostumados a um império. Então, para eles, isso tinha uma lição muito importante. Eles viviam almejando uma posição hierárquica e, de repente, esse livro apresenta um Jesus Cristo servo, que lhe veio para servir, para se sacrificar. Esse livro ele não perde tempo, entre aspas, com discursos, com coisas mais com genealogias, né? Você não gosta de ler genealogia, então leia o Evangelho em Marcos. Ele não vai ter. Ele não se atém a isso. Ele é muito prático. Ele é voltado para um público totalmente diferente, né? Ele usa muitos termos logo, imediatamente, mostrando uma rapidez nas coisas, né? Ele é o mais curto deles. Ele foca muito no que Jesus fez. Então ele vai citar milagres, obras que Cristo fez. E ele não fala sobre sermões. Bom, então qual é o Cristo verdadeiro? O rei ou o servo? O que fazia um sermão do monte ou o que fazia milagres? Ele ia, curava, multiplicava. 2 visões do nosso mesmo Cristo. E Lucas ainda nos apresenta um evangelho diferente, novamente. Nós tivemos um leão, nós tivemos um boi, e Lucas nos apresenta a versão de homem, ou o homem perfeito, o ser humano perfeito. Nós podemos usar Lucas 19, Lucas 19, versículo 10, apresenta aqui o Cristo segundo Lucas.
porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas apresenta Jesus como o homem salvador universal. Ele é mais voltado para o público que era grego, gentil. Ele não é um livro escrito muito para o público judeu daquela época. E quando nós falamos de grego, o grego, muita filosofia, pensamento sobre o homem, como o homem ser perfeito. E aqui então Lucas apresenta esse homem perfeito. Era talvez o que esses homens buscavam, que eles não conseguiam achar dentro deles mesmos, mas aquele é apresentado. E como ele era mais voltado a um público, talvez, que gostava mais de estudar e pensar nas coisas e questionava muito as coisas, nós vemos que o livro de Lucas ele se atém a algumas coisas que os outros não se atêm. Por exemplo, ele tem mais precisão histórica. Ele cita coisas mais que a visão de um médico é mais precisa, é mais correta, porque ele sabia que aquele público iria questionar um pouco mais as coisas. Então ele se atém a dar um pouquinho mais de dados. Ele também foge um pouquinho do público judeu. Então no livro de Lucas é onde você vai ver ele falar mais sobre mulheres, crianças, pobres, samaritanos, não necessariamente aquele público tradicional religioso judaico. E é um livro que ele mostra muito o lado humano de Cristo. Cita mais o lado de oração de Jesus Cristo, por exemplo, e um relacionamento dele com o Espírito Santo, com Deus Pai, buscando nele. Bom, então aqui ele apresenta mais um lado do nosso Cristo. E por último, nós temos o livro de João. O evangelho mais diferente em questão de escrita, tecnicamente. O João, dentro daquelas figuras, né, se relacionam normalmente como ele sendo a águia. Vem direto dos céus. O Filho de Deus. Se Lucas falou de Jesus como um homem humano sujeito às coisas que nós somos sujeitos, aqui ele fala de um Deus, um Jesus que é Deus também. João, capítulo 20. João 20, versículo 31. Ele diz: esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então aqui, mais um Cristo apresentado. O Cristo que é Filho de Deus. O Deus eterno.
Esse, né, como eu disse, é o livro mais diferente. Começa que ele é o único dos evangelhos que ele expõe qual é o objetivo dele, né? Que é esse versículo aqui. Ele fala o porquê que ele escreveu dessa forma, né? Ele escreveu não para contar história. Ele escreve para que creiais que Cristo é o Filho de Deus. E para que nós possamos ter aplicação. Por que que esse é diferente? O Evangelho de João, nós costumamos falar que o público dele é a igreja. Ele não é escrito para uma pessoa necessitada de conversão. Ele é um evangelho mais voltado para um foco teológico, quando nós vamos estudar sobre Cristo. Aí nós vamos lá e estudamos o livro de João. Porque ele vai focar muito que Jesus é o Deus encarnado. E como isso se aplica? O que isso traz para a gente? Ele vai falar, né, que o verbo se fez carne. E de fato ele é tão diferente que 90% do conteúdo de João não está nos outros evangelhos. Ele então nos traz um conhecimento diferente. Porque ele é um conhecimento para quando nós já entendemos o evangelho. E nós precisamos de mais, né? Como diz aqui esse versículo que nós lemos, para que tenhais vida em seu nome. Nós precisamos continuar entendendo e crescendo, moldando a nossa vida de acordo com esse entendimento. Esse livro ele foca mais nos sinais e nas declarações. Então, esse livro é onde ele vai citar os famosos eu sou. Eu sou a luz, o pão, o caminho. Estão no livro de João. Por quê? Porque nós, crentes, precisamos entender que Cristo é tudo. Esse também é o evangelho mais profundo. Então, ele é mais viável para nós quando nós queremos fazer um estudo mais detalhado, ver mais as doutrinas, as teologias envolvidas ali. Nós vamos mais para esse evangelho. É um pouquinho mais denso de estudar. Nós diferenciamos normalmente esses evangelhos como os dois tipos, né? Nós temos, não sei se os irmãos já ouviram o termo, né? Os evangelhos sinóticos. Quando nós falamos então de sinóticos, nós estamos falando de Mateus, Marcos e Lucas. Por quê? Sinótico ele significa visto sobre a mesma ótica. Embora eles falem de Jesus de uma forma diferente, de uma característica, de um aspecto de Cristo diferente, eles seguem mais ou menos a mesma regra. Ele vai contar Jesus passando pelos mesmos lugares e uma ordem cronológica muito semelhante. Já o Evangelho de João, ele não é sinótico, ele é reflexivo. Ele se atém mais à aplicação dessas coisas e não necessariamente o que aconteceu. Bom, então, por que é importante nós entendermos os evangelhos? Porque, primeiro, ele abre uma porta para nós estudarmos outros temas.
já que ele fala de Cristo. Quando nós vamos começar a estudar sobre o Novo Testamento, e aqui eu estou pulando, o pastor está lá no Antigo Testamento, andando, a geografia, tudo mais. Mas quando nós vamos falar do Novo Testamento, nós precisamos entender o Evangelho. Entender as descrições que esses servos de Deus deixaram para nós. Porque todas as cartas, o entendimento delas, depende de nós entendermos primeiro as doutrinas dos evangelhos, das aplicações. Bem como vários temas que os evangelhos tratam no meio dele, nós precisamos entender. Por exemplo, ele vai falar sobre batismo, ele vai falar sobre ceia. Quando nós vamos falar desses temas, eles estão aqui no Evangelho. Então, o objetivo desse estudo que eu trouxe aqui é servir de base para nós, para que nós possamos, assim, estudar outras coisas escritas nele. O mais importante desse estudo não é nós entendermos tecnicamente qualquer diferença. O mais importante é nós entendermos mais sobre Jesus. Porque esse é o objetivo dos evangelhos. Assim como tudo que nós vamos estudar na Bíblia, nós temos que tomar muito cuidado com aonde nós estamos querendo chegar com o estudo, né? Que nem nós estudamos lá sobre geografia bíblica. É importante para nós sabermos aonde Deus fez, como guiou o povo, todo o trajeto que o povo fez. Mas às vezes nós queremos ficar caçando detalhes geográficos para ver se bate e caindo em questões que a Bíblia não está ali para provar isso. Não está lá para nós estudarmos geografia do nosso mundo, segundo a Bíblia. Bem como os evangelhos, eles estão lá para apresentar Cristo. Esse é o foco deles. E é importante que nós estudemos os 4 evangelhos de forma profunda, de forma completa. Porque o nosso Jesus, ele não é só o rei, ele não é só o homem, e ele não é só Deus, nem só sofredor. Muitos colocam só a parte de Cristo sofredor, né? Quando você quer emocionar as pessoas, você fala de um Cristo sofredor. O nosso Jesus, ele é completo nas 4. Nós precisamos entender as 4 visões de Cristo para nós termos uma visão mais completa sobre essas faces de Cristo. É para isso que servem os 4 evangelhos. Nosso Cristo, ele é tão grande, tão importante, tão poderoso, que você é capaz de escrever um livro sobre um único aspecto dele. E a Bíblia prova isso para nós. Nós temos muito a aprender com Cristo. Então, estudemos mais os evangelhos. O evangelho não é só para o descrente. Cada um de nós precisa se aprofundar mais no evangelho e no conhecimento de Cristo. Amém?